Oi, gente! Hoje, tendo um papo com minha terapeuta, e aí a gente dialogando, ela trouxe uma frase que pra mim, eu me conectei na hora e eu vou ler essa frase pra vocês e eu vou dizer aqui qual foi o link que eu fiz dessa frase para a superação dos meus traumas. A psicanálise, ela é essencial, inclusive, nessas conexões de você de vez em quando olhar para esses traumas, olhar como é que você ressignificou aquele trauma e se ressignificou e viver uma vida mais plena e mais livre. Com isso não estou dizendo que os momentos difíceis não vão vir, vão vir. Mas a psicanálise ela vai te ajudar tanto, a terapia vai te ajudar tanto a você sair desse lugar mais fácil, mais rápido, que você começa a enxergar tudo isso que acontece de bom e de ruim na sua vida como ciclos. E a gente só precisa aprender a fechar esses ciclos para que novos ciclos se abram. A frase foi a seguinte: às vezes, essa pérola foi de Thaís, tá? Às vezes precisamos dar um passo em direção ao abismo para perceber que era só um buraco. E a gente só percebe que é um buraco quando a gente consegue sair dele. Quando eu ouvi essa frase, eu comecei a pensar em todos os abismos que eu já me direcionei e de todos os buracos que eu já saí, gente. O trauma, quando a gente é uma pessoa que vive, e todas as pessoas têm traumas, todo mundo tem pelo menos um trauma. Eu tenho inúmeros. Mas trazendo isso para o campo dos relacionamentos, quando a gente vai em direção ao abismo, e que pode ser um abismo onde a gente está enxergando já que aquilo ali tende a dar muito errado, mas mesmo assim a gente vai e às vezes a gente se joga desse precipício, vai lá no fundo mesmo. E quando a gente consegue emergir, consegue sair, a gente olha assim para ele e diz: era só um buraco. Tapa o buraco, cicatriza a ferida e segue, porque a gente precisa seguir. Os relacionamentos, e aí eu vou falar agora de relacionamento amoroso. Os relacionamentos, eles precisam de pessoas dispostas a fazer dar certo. E os dois precisam caminhar nesse propósito de querer fazer dar certo. Se está incomodando, se está apertando, se está sufocando, se está maltratando, certamente eu já tenho que startar uma bandeira vermelha que aquilo ali não está saudável. Tem alguma coisa que não está batendo. Talvez seja o motivo, seja o momento de você sentar para uma conversa difícil com aquela pessoa que está do seu lado. E dentro dessa conversa difícil, você precisa, de fato, aprender a neutralizar suas emoções para que você não deixe que as emoções atrapalhem e você deixe de perceber sutilezas nas manifestações do outro sobre aquela conversa. É muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Eu já vim de muitos, já tive muitos não, mas alguns relacionamentos. E todos eles, hoje eu olho para todos eles lá atrás, eu me sinto uma pessoa muito grata a cada um deles, porque cada um deles fez com que eu permitisse me revisitar, olhar para mim. E cada um deles fazia eu enxergar coisas em mim que às vezes eu não conseguia mais ver. Força, coragem, boa energia, alegria. E quando você tá com uma pessoa que ela não tem congruência com esse momento seu, com essa vibração ou com essas emoções que você está mais conectada, a tendência é que haja um afastamento, haja uma ruptura desse ciclo. E quando você começa a perceber que os ciclos, eles se abrem, mas eles se fecham e eles precisam se fechar. Mesmo que você esteja no relacionamento, que esse relacionamento hoje esteja num ciclo mais conturbado, você precisa fazer o fechamento, exercer o desapego, o deixar ir.
Deixar o tempo agir na vida dessas duas pessoas, na sua e da outra pessoa. E ver se de fato, lá na frente, há uma possibilidade de vocês viverem um momento de mais plenitude dentro da relação, porque relacionamento não é para machucar. Um outro ponto sobre relacionamento é que dentro do relacionamento, ele precisa haver proporcionalidade e reciprocidade. É uma balança de equilíbrio. Os dois precisam ter isso. E se você começa a se doar muito mais para o outro, essa balança entra em desequilíbrio e a tendência é que haja ruptura, que haja um afastamento. Eu levei muito tempo da minha vida me relacionando com pessoas, e quando eu falo de pessoas no campo profissional, no campo pessoal, enfim, em todos os campos. Me relacionando com pessoas onde eu me doava demais, mas recebia de menos, e eu acabava aceitando aquilo porque eu era condicionada, meu cérebro, devido aos traumas, eu era condicionada a migalhas, eu não sabia, eu não tinha noção, eu não tinha parâmetro do quão merecedor eu poderia ser. A partir do momento que eu fui fazer terapia, que eu comecei a estudar, psicanálise, que eu comecei a estudar neurociência, que eu comecei a mergulhar nesse universo profundo, porque você precisa mergulhar em águas profundas para se conhecer, é que eu comecei a subir o meu valor, e quando você faz esse movimento de subida, se o outro não faz o movimento de subida junto com você, a ruptura vai ser necessária e vai ser inevitável. É com esse vídeo muito reflexivo que eu levo você a pensar. Pense aí agora nesse meio que você está vivendo, seja profissional, seja pessoal. Esse ciclo que você está vivendo precisa ser fechado? Coragem, fecha e reabre um novo ciclo. Um bom dia!